Olá, pessoal. Hoje, dia 10 de março de 2024, eu faço esse vídeo gravado devido à impossibilidade de fazer uma live. né? A ideia era fazer uma live no próprio LinkedIn, mas eu preciso mexer em algumas configurações primeiro, ter uma aprovação do LinkedIn para poder fazer a live do LinkedIn. Mas isso não é um problema, tá certo ainda, porque nós vamos, mesmo assim, trabalhar no assunto que eu havia proposto, tá bom? Inicialmente, que é justamente essa temática. Quando eu criei um evento no LinkedIn, eu queria tratar justamente essa temática, né? Segundou, como lidar com ansiedade em um fim de domingo. E estou gravando justamente em um fim de domingo, um domingo à tarde, quase à noite já, né? E vou disponibilizar hoje à noite mesmo este vídeo para vocês que me acompanham aqui, né? São parte das minhas conexões do LinkedIn, seguem a minha conta do LinkedIn. Então, é um pouco diferente do que eu havia planejado, mas isso não vai impedir de tratarmos o tema, tá bom? Então, primeiramente, obrigado por você estar aqui, né? Vamos bater um papo na seguinte linha, né? Eu não sou psicólogo de formação, então eu não vou tratar o tema ansiedade de uma forma patológica, né? De uma forma que a psicologia trataria. Tenho muitos amigos, amigas psicólogos, psicólogas que um dia podem bater um papo comigo sobre o tema, né? Se você é psicólogo, psicóloga e gostaria, né, de bater um papo, a gente estender esse tema, né, sobre a ansiedade pré-segunda-feira, coloque aqui, né, nos comentários, né? Vamos conversar, vamos bater papo, porque é um tema que vai ajudar muitas pessoas. Tá bom, se eu não vou tratar na linha patológica, se eu não vou tratar tema na linha da psicologia, como eu vou abordar isso, né? Na área que eu tenho formação, que é a área da filosofia, tá? Então, poderia tratar de N formas essa questão da escolha, mas eu trouxe aqui um camarada, né, da filosofia para a gente poder conversar um pouquinho sobre este tema com base no pensamento deste moço, né, o Soren Kierkegaard, tá? Que viveu ali entre 1813 e 1855, um dinamarquês, filósofo dinamarquês, tá bom? Como nós podemos, então, parar e pensar um pouco nessa questão da ansiedade enquanto problema filosófico, né? A ansiedade que alimenta a angústia, que retroalimenta a ansiedade, né? E especificamente este este momento antes da segunda-feira, que é o domingo à noite, né? Bem, pessoal, nós podemos pensar da seguinte forma, né? Enquanto os que estão passando por diversas demandas de trabalho, né, de estudos, tem também aquelas pessoas que vão na angústia de hoje à noite, né? A angústia é outra, a ansiedade é outra. São pessoas que buscam recolocação profissional, já estão há um tempo buscando, né, algo aí para si e, e justamente tem um outro tipo de preocupação que gera uma também ansiedade, que gera também uma angústia, tá? E aí isso gera nas pessoas uma angústia com motivações diferentes, tá? Mas que interessante, né? Porque quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando de um processo filosófico, o pensamento filosófico,
ele é algo de nós, seres humanos, né? O, o cachorro, já diria o professor Clóvis de Barros Filho, né? O cachorro cachorreia, o macaco macaqueia, o peixe peixeia e nós, né? Nós temos uma série de possibilidades. E se fosse determinado aquilo que nós iremos fazer, não haveria ansiedade e nem angústia. Então, os animais, eles seguem os próprios instintos, né? Eles não têm uma perspectiva de escolha diferente de nós seres humanos. Porque se nós tivéssemos algo determinado que nós iríamos fazer e seria somente aquilo, pronto, né? Não teria ansiedade, não teria angústia. Mas justamente a indeterminação nos apresenta possibilidades, tá? Então, o que Kierkegaard vai dizer? Que na vida não há determinação. Na vida humana, na vida de um ser humano, não há determinação. E justamente por não haver determinação, essa indeterminação ela gera uma angústia diante da responsabilidade pelas próprias escolhas, né? Então, olha só que interessante, né? Uma vez que não há determinação, esta indeterminação gera angústia, e eu digo que a angústia também gera a ansiedade diante da responsabilidade pelas próprias escolhas, né? Vamos abrir um parênteses aqui. No mundo de hoje, né, é cheio de, ó, bem entre aspas, coaches, tá? Porque o processo de coaching feito de forma estruturada, correta, com técnica, ele é totalmente benéfico para um profissional que deseja, né, desenvolver-se, tá? Diferente desses eventos onde só há estímulo, 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 e não há um ferramental crítico para que as pessoas possam, de fato, trabalharem o próprio desenvolvimento. Então, aqui, vamos falar das escolhas, né? Esses coaches, eles fazem um tipo de coisa que é totalmente... Eu vou usar uma palavra aqui, tá, gente? É irresponsável. Por quê? Porque é algo mais ou menos assim. Vem aqui, compre a minha solução para o seu sucesso, né? Se der certo, se der certo, o cara não vai dizer que foi mérito seu. Ele vai fazer propaganda. Está vendo? É a minha solução que funciona. São os meus métodos que funcionam. Agora, né, quando não funciona, quando você não tem sucesso, nunca é o problema do método. Tá? É porque você não executou o método corretamente. E aí você fica naquela angústia diante da seguinte, né, diante da possibilidade de escolher. Por quê? Porque acontece o seguinte: se você escolhe algo e dá certo e você tem sucesso, parabéns, você é extremamente competente, você sabe escolher. Agora, se você toma uma determinada escolha e dá errado, é porque você é um incompetente para escolher. Isso chega a ser maldoso, né? Então, como então tomar, né, escolhas melhores? Quais são as escolhas certas? Será que tem escolha certa? Como tomar uma escolha certa, né? Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco, tá bom? Mas vamos continuar, fecha parênteses, vamos continuar aqui no raciocínio do Kierkegaard, tá? Escolher, ele vai dizer, né, na sua obra, é exercer
a nossa própria subjetividade. Então, o que o Everton escolhe está mais ligado ao Everton do que aquilo que é escolhido. Porque toda escolha externa é resultado de uma escolha interna. Toda escolha externa é resultado de uma escolha interna. Né? Domingo à noite, você está angustiado, angustiada, ansioso, ansiosa, né? E aí você vai começar a pensar, né? Começa o processo de pensamento. Como vai ser o dia de amanhã? Vou pegar um exemplo. Vamos supor que você está num ambiente profissional que é totalmente desgastante, você está desmotivado, desmotivada, não vê perspectivas de poder fazer o seu trabalho da forma que você pode fazer da melhor forma possível. De repente passa por uma liderança, né, que não valoriza o seu trabalho, que não te trata com a maturidade que você tem, e aí você começa a pensar como vai ser a sua semana, né? As escolhas que você vai ter que fazer ao longo da semana para poder entregar suas tarefas, para poder exercer o seu trabalho. Tudo que você escolher para a sua semana pode ter o seu chefe, pode ser empresa, pode, enfim, você pode estar vendo qualquer situação. Você vai escolher o externo com base no interno. E aqui eu ressalto a importância do trabalho dos profissionais da psicologia. Tá? Se toda escolha externa, né, é resultado de uma escolha interna, como você está cuidando do seu interior? Quais são as suas crenças? Né? Quais são os seus traumas? Né? O que te move interiormente para que você tome as decisões externas sobre a sua vida? Né? E aí, justamente, nesse movimento de ter que escolher, o Kierkegaard vai dizer que a tensão na escolha. Toda escolha é tensa. Eu tenho que trabalhar amanhã. Eu tenho que estar na faculdade amanhã. Eu tenho que resolver um problema amanhã. Eu tenho que buscar uma oportunidade profissional amanhã. Eu tenho que resolver uma questão familiar amanhã. Né? Tudo isso vai depender das minhas escolhas. Será que eu estou escolhendo o melhor? Isso gera atenção. Só que, olha aqui que responsabilidade. Né? O Kierkegaard diz que ser livre é vivenciar essa tensão. Ser livre é vivenciar a tensão da escolha, gente. Então, o preço, né, é o preço do livre-arbítrio, né, é essa tensão. Por isso que muitas pessoas, né, caem num comodismo, né, de que outras pessoas escolham por elas. É muito mais cômodo. É muito mais cômodo. Porque se outra pessoa escolhe por mim e der certo, eu digo obrigado. Agora, simples, né? Se outra pessoa escolhe por mim e dá tudo muito certo, eu digo obrigado. Agora, se ela escolhe por mim e eu acredito que não foi uma boa escolha, eu tenho alguém a culpar que não seja eu mesmo. Tá? Então, só que aí eu perco algo que é o que me faz mais humano, que é justamente o ser livre, o poder ter a minha vida, né, aqui
no controle da minha própria vida e tomar minhas decisões. Então, eu me desumanizo quando eu tiro meu livre-arbítrio e entrego as possibilidades de escolhas que deveriam ser minhas nas mãos de outra pessoa. Por mais que seja difícil tomarmos decisões, por mais que seja difícil olharmos a semana, né, e falar assim, nossa, eu tenho que decidir um monte de coisa, e o que eu escolher vai determinar muita coisa, não só na minha vida, mas na vida das pessoas, né, que estão ao meu redor. Quando eu olho para isso, é uma responsabilidade grande, né? Mas também é ali que eu sou mais humano. E justamente é isso. Liberdade é abertura às possibilidades. Então, quando mais possibilidades eu coloco diante de mim para poder decidir, tudo bem, para ter escolha eu vou ter que ir afunilando as possibilidades. Mas quanto maior o leque de possibilidades, maior é essa abertura, né? Essa liberdade. Então, é ser capaz de olhar um problema, seja qual for o problema que você está aí passando, que gera angústia que você tem que escolher, quanto mais possibilidades você colocar diante de você mesmo para tomar uma decisão, maior é a sua liberdade. Maior você vai conseguir, maior é, é justamente o leque de coisas, né? O cardápio, digamos assim, de possibilidades. E vou pegar um exemplo, tá? Eu vou pegar um exemplo pesado até. Até é, o Albert Camus, se eu não me engano, vai dizer que só tem um problema filosófico de verdade, né? E esse problema filosófico é o suicídio, né? Que leva uma pessoa a por fim a sua própria existência. Mas eu vou pegar esse exemplo pesado, né? Lógico, gente. O suicídio ele pode derivar de muitos quadros de psicopatologias, né? Por isso a importância também da, do acompanhamento psicológico, psiquiátrico, enfim. Mas olha só que interessante. Olha só que interessante. No fim, seja por motivo patológico, seja por qualquer outro motivo, o suicida ele vai afunilando as possibilidades. Vai afunilando, afunilando, afunilando. Até o ponto em que ele enxerga a própria morte como a única solução para a dor. É como a única solução para a dor. Então, uma pessoa que precisa fugir do pensamento suicida, ela tem, né? Tem gente que fala, ah, não, não considera como possibilidade, né? Não, se ela pensa, é porque ela considera uma possibilidade, né? Mas será que é a melhor? Então, coloca aqui, tá bom, é uma possibilidade, mas tem uma série de outras oportunidades melhores. Eu posso fazer um tratamento, eu posso redirecionar a minha vida dando um novo sentido, dando um novo propósito, né? Eu posso fazer coisas novas, a vida tem uma série de possibilidades. Então eu peguei esse exemplo crítico, né? Mas é para você poder perceber em qualquer momento, seja na segunda, na terça, né, domingo à noite, não importa. A gente brinca com a questão da ansiedade ou da angústia, né, pré-segunda-feira, mas esses sentimentos podem surgir em qualquer dia da semana, né? E aí nós vamos ter que olhar o seguinte: quais são as escolhas que eu posso fazer? Ah, mas será que vai ser a melhor? Como eu tomo as melhores, como eu faço as melhores escolhas? Como eu tomo as melhores decisões, né? E, e aí, quando nós falamos em decisão, tomada de decisão corporativa, né, eu quero trazer
essa coisa da tomada de decisão corporativa para um outro encontro nosso aqui, um outro vídeo, tá? Porque nós vamos ver técnicas, nós vamos ver ferramentas, mas aqui eu estou falando, né, justamente das escolhas de uma forma geral, das escolhas da vida, tá? E quando a gente fala da vida, não tem receita de bolo, né? Não tem forma, né, que, que sirva especificamente para você, para uma pessoa única, né? Mas o que ajuda muito, e essa frase do Kierkegaard, ela é uma frase, né, bonita, né, que nos ajuda a tirar um pouco dessa questão da ansiedade e da angústia. É que a gente olha para a nossa vida e a gente enxerga, né, um grande problema muitas vezes. A vida é um problema a ser resolvido. E o Kierkegaard vai falar, calma, né? A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada, né? Na ânsia de resolver coisas da vida, de resolver a própria vida, quando a gente vê, olha só, já é março. Saboreamos, experimentamos janeiro e fevereiro, experimentamos essa realidade do viver, né? Isso é importante a gente pensar. Então, é termos a capacidade, gente, de olhar para a nossa semana, para o nosso dia, para o nosso mês, olhar as nossas relações, né? Os relacionamentos amorosos, afetivos, né? Seja relacionamento conjugal, namoro, relacionamento com os pais, relacionamento com o filho, com os entes queridos, de uma forma geral, né? E parar muitas vezes de pensar qual é o problema disso, mas experimentar, né, a vida, experimentar a vida com os sabores doces, com os sabores amargos, azedos, né, mas deixar, né, deixar a nós mesmos, deixar que nós mesmos tenhamos a experiência de saborear a vida, de experimentar a vida, né? Não olhar, né, com um otimismo sentimentalista barato, mas saber o seguinte, voltando lá para o começo, se existe, segundo Kierkegaard, né, podemos abordar outras linhas de filósofo, né, outras linhas filosóficas, com outros filósofos, tá? Mas se a vida não é determinada, não tem determinação, mas são fatores indeterminados, ela pode ser, né, vivida de uma forma livre. E se você, né, quiser, de fato, experimentar essa realidade da vida, se você quiser ter o controle sobre a própria vida, você vai ter que assumir. E aí eu vou falar de outro filósofo existencialista, né, que veio depois do Kierkegaard, que é o Jean-Paul Sartre, né? Se você quiser se, como posso dizer, se apropriar de uma realidade, e o Sartre vai dizer o seguinte, né? Se apropriando ou não da sua realidade, você é condenado. Olha a palavra, você é condenado, condenada a ser livre. Somos condenados a sermos livres. E aí me lembra até da obra, né? Todo existencialismo também é um humanismo, ou todo existencialismo é um humanismo, do Sartre. Ele diz o seguinte:
nós somos condenados a ser livres. E mesmo que nós não façamos escolhas para a nossa vida, isso é uma escolha. Não fazer uma escolha é uma escolha. Só que aí, vamos voltar. Será que é a melhor escolha? Querendo escolher ou não, a vida está passando, né? A vida está passando, querendo escolher ou não. E se eu cruzar os braços e não tomar decisões, e não tomar atitude, isso também é uma escolha. E aí a pergunta de novo, é a melhor? Eu, Everton, vou dizer para você, eu acredito que não. Diante da possibilidade de escolher tantas coisas, nós temos que analisar bem, fazer as considerações que são devidas, para que possamos tomar decisões que possam ser mais congruentes, é a palavra, com quem nós somos, com o que acreditamos e com aquilo que, em nossa liberdade, queremos para a nossa própria vida. Mas isso é algo que eu vou falar num outro vídeo, sobre tomada de decisão. E aí já vai mais para uma parte de desenvolvimento humano e gestão. Mas saiba que você tem escolha. E isso pode ser assustador. Grande abraço, boa semana para você.